Olá, hoje nós vamos abordar o Sistema Tributário Nacional. Dentro do nosso material é a unidade 3. E o objetivo dessa unidade é conceituar os princípios vigentes do Sistema Tributário Nacional, descrever as definições e espécies de tributos presentes na legislação tributária brasileira e identificar os dizeres lícitos que definem os impostos e taxas e as contribuições das competências federal, estadual e municipal. Então, na unidade 3, vocês vão encontrar todas essas questões que estão definidas como objetivos. O Sistema Tributário Nacional é o conjunto de normas constitucionais de natureza tributária. A Constituição Federal dedica capítulos sobre a organização do Sistema Tributário Nacional. Aí nós vemos a questão da licitude das normas tributárias, porque o Sistema Tributário Nacional está dentro da Constituição Federal do Brasil. Esse sistema estabelece competência tributária para cada ente da federação. Para que não ocorra conflito entre União, Estados e municípios, o sistema tributário estabelece a competência de cada um. O imposto X é de competência de quem? O imposto Y é de competência de quem? Então, a União tem a sua competência de instituir determinados tributos. Os Estados têm a sua competência para instituir também os tributos. E os municípios e o Distrito Federal também têm a sua competência estabelecida no Sistema Tributário Nacional. De tal forma que a União não pode instituir um imposto que é de competência do município e nem o município também pode instituir ou legislar sobre um imposto que é de competência do Estado. Nesse sentido, nós precisamos entender uma das questões que afeta diretamente a população brasileira, o bolso da população brasileira. Tributo. De acordo com o Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Veja aí a questão da compulsoriedade. Tributo é uma prestação obrigatória. A legislação permite que União, Estados ou município retire de maneira compulsória parte dos nossos rendimentos, parte da riqueza da população, de maneira compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. O tributo, ele é originário, deve ser originário de um ato lícito. Por isso, ele tem que ser instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa é a definição trazida no Código Tributário Nacional. Não é qualquer pessoa que pode cobrar um tributo. Uma associação não pode estabelecer a cobrança de um tributo para os seus associados, porque ela não tem competência para instituir o tributo. A associação ela vai instituir uma mensalidade. Então, a legislação, além de estabelecer a questão compulsória, a questão obrigatória do tributo, ela também estabelece quem são os entes competentes para instituir aquele tributo, bem como os servidores, a administração responsável para exigir a cobrança de determinado tributo. Nós vamos ver, que os tributos eles possuem classificações. Existem espécies de tributos. Os impostos, ele independe da atividade estatal.
nós recolhemos determinado imposto sem que o Estado nos preste algum serviço. Por exemplo, imposto sobre o patrimônio. Eu tenho uma propriedade, eu tenho um imóvel, patrimônio. Não houve uma prestação de serviço por parte do Estado. Há incidência de tributo sobre esse meu patrimônio, que são chamados os impostos diretos, que recai diretamente sobre o contribuinte. Se eu tenho um imóvel meu, o imposto é meu, a obrigação é minha. O que acontece muitas vezes é que esse imposto, no caso de um imóvel locado, ele é transferido para o locador. Então, nessa questão dos tributos sobre o patrimônio, dos impostos sobre o patrimônio, nós temos a questão do IPTU, a questão do IPVA, que é um imposto sobre a propriedade de veículo, e a questão do ITR, que é um imposto sobre a propriedade rural. Temos também uma outra classificação, que é o tributo sobre a renda, o imposto sobre a renda. Então, a aquisição de renda, o funcionário, ele recebe uma remuneração. As empresas geram renda. Então, essa aquisição de renda, ela vai ser objeto de tributação e recai diretamente sobre quem teve essa renda. Muitas vezes, no caso do empregado, a empresa, em função da legislação, ela é obrigada a reter, descontar parcela da remuneração do funcionário a título de imposto. Mas quem está efetivamente recolhendo esse tributo é o funcionário. A empresa é apenas o responsável, a responsável pelo recolhimento desse tributo. Temos também os impostos sobre o consumo. No caso, os impostos indiretos. E aí nós temos vários, né? O ICMS, que é devido quando houver aí a venda de mercadoria, né? Nós temos o ISS, né? Nós temos contribuições. Então, esses impostos são denominados indiretos, porque não é o consumidor que faz o recolhimento desse tributo. Existe um contribuinte estabelecido na legislação. Existe o contribuinte de fato, que é quem consome, no caso do ICMS, e o contribuinte de direito, que é aquele estabelecido na legislação, no caso, a empresa. Dentro das espécies de tributos, nós temos aí as taxas. Estas, sim, depende da atividade estatal. E aí nós podemos ter a questão do poder de polícia, onde os municípios autorizam o funcionamento de determinado estabelecimento, fiscaliza o desenvolvimento das atividades. Prestações de serviços. Nós temos aí a questão da taxa do lixo, né, que é uma prestação de serviço, né, emissão de certidões, que existe aí uma prestação de serviço. Então, temos aí as taxas administrativas. Também entra aqui nas espécies de tributos a contribuição de melhoria. O que é? Qual que é a base para a cobrança de contribuição de melhoria? É o benefício recebido pelo contribuinte. Imaginemos o seguinte: a prefeitura
faz o asfaltamento em um determinado bairro. Todos nós sabemos que o asfalto traz valorização imobiliária para os imóveis. Então, essa valorização é que possibilita a cobrança da contribuição de melhoria. E essa contribuição não está restrita ao valor do custo da obra, mas sim à valorização imobiliária. Só que essa valorização imobiliária é muito complexa, você medir qual foi a valorização e quem foi atendido com esse benefício. Então, muitas vezes, a cobrança recai somente naquele bairro onde foi realizado o asfaltamento. Outra espécie de tributo são os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios é de competência exclusiva, de acordo com a Constituição da União. Se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos verificar que a época do presidente Sarney, nós tivemos aqui no Brasil a questão dos empréstimos compulsórios, sobre a aquisição de veículos novos e o consumo de combustíveis. Esses empréstimos compulsórios, a legislação estabelece que ele deve ser reembolsado. Então, quando se institui o empréstimo compulsório, deve-se estabelecer o prazo para o reembolso desse empréstimo, até porque você está falando é um empréstimo, não é uma doação, não é um imposto, é um empréstimo, então ele deve ser devolvido. E quais são as condições para a devolução desse empréstimo? A Constituição Federal estabelece quais são as situações que pode ser instituído esses empréstimos. Uma delas é a questão de guerra, a questão de calamidade pública, também estabelece a questão econômica, que foi onde foi justificada a criação desse empréstimo compulsório à época do presidente Sarney, onde você reduz a capacidade de consumo da população, retendo parcela do seu rendimento através desse empréstimo, e dessa forma você procura, que era objeto à época, conter a inflação. Outra espécie de tributo é a contribuição social, as contribuições sociais. As contribuições sociais, elas estão relacionadas a uma ação do Estado. No nosso caso, aqui no Brasil, as contribuições sociais, elas são destinadas para a Seguridade Social, cujo benefício para a população é o atendimento à saúde, à aposentadoria e outras questões. Dentro dessas contribuições, também nós temos aí a CID, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, contribuição de intervenção de domínio econômico, cobrado sobre os combustíveis, sobre os royalties, quando é pago por uma pessoa domiciliada no exterior, por uma empresa aqui no Brasil. Nós temos também as contribuições que são cobradas pelas categorias profissionais, no meu caso, Conselho Regional de Contabilidade, tem, por uma questão de legislação, o poder de exigir a anuidade, assim como tem a OAB, o CRM, que é dos médicos, o dos engenheiros. Então, as categorias profissionais têm aí essa previsão no Sistema Tributário Nacional, e a questão da Seguridade Social, que é
a contribuição para o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então nós temos o INSS, a contribuição para o INSS e a COFINS. Também temos a contribuição social sobre o lucro, que também é destinada, está aqui classificada como contribuição social. Ao final da unidade 3, tem algumas questões que vocês devem resolver, como questão de verificar o aprendizado, não só da unidade 3, mas todas as unidades do nosso livro. Ao final de cada unidade temos questões que devem ser resolvidas, para que vocês possam verificar o entendimento sobre as questões que foram apresentadas. Por hoje é só e até a próxima videoaula.